Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra querida. E depois nós vamos no Monastirac comprar coisinhas, comprar... Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E nós estamos cada vez mais próximos da nossa ida para a Grécia, o grupo já está quase formado, mas ainda tem tempo se você quer nos acompanhar. Veja aí embaixo www.grecia2020.blogspot.com. Vamos fazer uma visita ao berço da civilização moderna e vamos visitar Atenas, Mykonos, Santorini, Rhodes, Creta e outros pontos históricos e culturais da Grécia, museus arqueológicos. O mais importante é que nós vamos em grupo, em pessoas afins, que coadunam do mesmo tipo de pensamento. Então é isso, anote aí embaixo e escreva se você estiver disposto a nos acompanhar. Bom, Jorge, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo super. Eita, coisa boa. Tudo super bom. O mais gostoso é a gente ouvir isso aqui mesmo, porque fora as hipocrisias, as demagogias que a gente vê em tudo quanto é lugar, é bom saber, porque a gente tem uma certa consciência, a gente não, eu falo por mim só, né? Eu não posso falar pelos outros, que muitas das coisas a gente realmente fica feliz, porque a gente sabe que se o outro está legal e você é parte dele, você tem uma parte legal dele aqui também, então tem que ser malandro, né? Se o malandro fosse inteligente, ele seria malandro só por malandragem, né? Então isso aí, vamos dizer, nesse aspecto. Então, quando a gente pensa nessa coisa, você liga para alguém, como é que você está? Eu estou bem. Esse eu estou bem é bacana, porque a pessoa que você está em contato, então o fato dela dizer que está bem é contagiante. Então, automaticamente você recebe uma parcela desse bem. E se você ia falar alguma coisa, porque eu não estou nada bem, já cortou isso aí. Eu falo, é interessante isso, né? Já te corta o esquema. Então é bacana acontecer. E quando você vai conversar com alguém e você expressa alguma coisa desconstrutiva ou conta, você faz com que a pessoa olhe para aquilo. Sim, né? sim. Aí você está imputando a ela um trabalho que às vezes não é necessário. E o trabalho é porque uma vez que ela tem olhado para aquilo e se ela fizer a imagem mental do que ela ouviu, mesmo se ela tentar apagar de imediato, fica resíduo na mente. Fica. Né? E aí esse resíduo interfere assim desde o sono, né, até o sonho, né, e até a decorrência de vida. Então tem que ter muito cuidado com o que você reparte. Você falou aí, eu tenho estado bem vigilante, porque tem muitas coisas que eu vejo aqui, porque eu fico direto aqui nas redes virtuais, notícias, eu sempre procuro coisa boa para compartilhar, mas eu faço até a filtragem, porque muitas vezes à primeira vista parece ser coisa boa, mas aí a consciência diz, mas peraí, o que isso que você vai compartilhar vai somar? Você entende? Então vem aquela parte de razão, e tem algumas coisas que eu deleto, quer dizer, eu ia postar, já não posto mais. Mas mesmo é para não propagar. Perfeito. Né? Porque se a pessoa fala uma coisa que não devia falar, ou vai fomentar alguma coisa, né? E ninguém replica, fica ali. Então a extensão do dano é pequena. Sim. Agora, se as pessoas começam a se espantar com aquilo, reclamar daquilo, criar outros grupos de discussão e polarizar, então aquilo que teria um dano pequeno, ele tem assim, uma alta capacidade de dano, porque propaga em todos. Sem dúvida. Esse que é o benefício e o malefício das mídias sociais. Então você tem sempre que estar com a mangueira e o extintor na mão assim, para evitar até o início, né? Não propagar, exatamente. Até evitar de começar. Fazer contenção, né? Tem Sim. Que fazer contenção. Tem que cuidar. Você disse que você vai viajar para a Grécia em maio, do aniversário, né? O grande ganho, né, não é o que você vai ver, que você já viu várias vezes, né? Sim. E quem vai pode ver num filme, pode ver numa imagem, pode ver na internet, o que seja. É o que se leva. Sem dúvida. Né? É o que você vai levar para lá, e quando você vai voltar, é o que você deixou lá. Exatamente. Então, quando você voltar, o lugar ele é o que ele era, e mais todos os presentes que você levou. Você tá tocando num assunto interessante, porque por isso que vai puxando uma coisa. Se todas as pessoas tivessem
tivesse essa consciência. Você esteve comigo há uns meses aí, em Alto Paraíso, né? Foi. Então, aí você viu que eu falei para o pessoal ali, gente, aproveita o que você está vivenciando aqui. Cada um no seu momento, cada um no seu processo, tudo. A gente tem grandes oportunidades, a gente está em muitas situações, conversas, coisas no nosso cotidiano, na nossa vida, que a gente perde muitas oportunidades. Nós vamos falar hoje o tema, já declino já o tema que nós vamos usar hoje aqui no programa, mas se a gente tivesse essa consciência, nossa, quantos degraus a gente galgaria, né? Hein? Você falou. Não daria para trás, né? Então, quem está indo para a Grécia está levando para a Grécia um monte de coisa, né? E cada um vai com uma intenção, mas com aquela vontade de conhecer a história, de pisar na história e tudo. Você usou esse exemplo, por isso que eu estou usando. E quando retorna, traz tudo aquelas coisas que viu que de bom também. Então é uma troca saudável, uma troca bacana, uma troca fraterna, uma troca que engrandece todo mundo, né? Quando você tem vontade de ir para algum lugar, então você começa a desenvolver uma empatia, né? Por aquilo. E cria uma série de coisas que a gente chama de imaginação, né? Sim. Assim, do como vai ser bom, como é que vai ser, o que você quer ver. Então, você vai fazendo um entrelaçamento astral com aquele lugar. É como se você tivesse um amigo fraterno que você nunca viu. Daí quando você vai no lugar, você dá um abraço físico no lugar. Isso aí, você está muito feliz na colocação. E aí, então, como todas as vezes que você dá um abraço, você tem que transmitir naquele abraço tudo que você tem de melhor. Para quê? Porque a pessoa que saiu, né, que ganhou o abraço, ela leva em si fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, toda a memória, toda a emoção daquele abraço para sempre. Assim, puxa, mas um dia eu ganhei um abraço, mas o abraço na hora certa, você jamais vai esquecer daquele abraço. Não então, esquece mesmo. Você está ainda ligado com quem te deu o abraço. Então, quando você cria empatia com o local e você desenvolve aquele impulso, né, e as coisas todas se movem para que daí você consiga ir e você chega fisicamente, né, então você já está ligado ao local, você vai abraçar. O abraço sempre tem recíproca, né? Então o país ele te dá a história que está ali parada desde sempre, né? E você dá aquilo que é a história que o país não tem como compreender. Por quê? Porque a vivência de cada um, então, é um agregado, assim, agregar gente. Olha, então, gente, chega um ponto em que daí, isso aplica a Grécia, se aplica o Egito. Claro, nós estamos usando como exemplo. Ele é o somatório de todos os amores fraternos que ali se manifestaram, né? Então o local em si engrandece. E acontece uma coisa muito interessante. Esses locais, né, eles foram, assim, nós civilizacionais, né, e ainda existe acontecendo, porque a coisa ela acontece no sempre, né, e então esse influxo, essa vitalidade que alimenta o local, revitaliza a essência do que ali foi gerado, e aquilo se expande, solidificando aquilo que às vezes vai ficando mais rarefeito. Então é um processo simbiótico, assim, de alta estirpe, né? Imagino, né? As coisas, você está falando assim, as coisas parece que estão aparecendo aqui. Por isso que você visualiza. Tem que ir com o espírito leve, assim, com a alma tranquila, né? E voltando, mesmo que seja a primeira vez, tem que ir com o espírito de quem está voltando para uma terra amiga, né? Aí a terra te recebe como amigo. Sem dúvida. É isso aí, que legal. É isso aí, tá aí. Então vamos lá. O tema que se apresentou para hoje é um dia de cada vez. Você já deve ter ouvido falar isso aí, né? Um dia de cada vez. Um passo. Qualquer grande caminhada começa pelo grande passo e a gente galga passo a passo. A gente não deve, dentro de uma escola de iniciação, ou dentro do caminho da iniciação, a gente não deve pular degraus. Então esse tema que se apresentou, um dia de cada vez, no meu ponto de vista, nós vamos desenvolver aqui a conversa. Como a gente sabe, o tema aparece e a gente não sabe nem o que vai rolar, não fazemos a menor ideia. Então, é isso. Qual é o caminho? O que significa um dia de cada vez? Por que a gente não deve pular etapas, né? Muita gente quer, até vamos usar a escola iniciática da Sociedade Brasileira de Obiose,
eu faço parte também, faço os estudos. Por que que as pessoas não podem sair de uma série, de uma... Como é que é o nome? Não é série. Grau? Do grau, exatamente. Por que que não pode pular de grau? Por que que a falta de compreensão de uma coisa pode te prejudicar lá na frente? Então, em síntese, nós vamos abordar uma série de coisas. Esse é o tema hoje. Por que que a gente deve viver um dia de cada vez? Por que que a gente deve fazer uma coisa de cada vez? Para a gente poder fazer as coisas certas. Jorge, vamos lá. Até no começo das coisas ali, como a gente conhece, né? Até na própria tranquilo, tá tranquilo. Cosmogênese, né? Que a gente falou disso aqui e tal. Essas histórias que a gente conhece, mesmo que sejam histórias entre aspas, sempre tem uma sequência lógica. Tudo foi feito num dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então foi um dia de cada vez. Então não foi nada atropelado. Então eu acho que é uma lei, perfeito, uma lei que tem que ser continuada para que ela seja levada a bom cabo. O termo tempo, palavra tempo, né? Tempo. É tempos. Ela tem uma raiz do proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu é aquele idioma de onde se originaram todos os idiomas ocidentais, né? Então, o tempo vem do proto-indo-europeu temp e significa expandir-se, né? Inclusive, na origem, o termo tempo, ele não era usado para o conceito que a gente tem de tempo agora, né? O tempo, no conceito que a gente tem agora, era a evos, de onde depois veio a eternidade, a eternitas, né? Então, o miolo do conceito de tempo é expansão. Outro dia a gente conversou aqui que o tempo, ele é isso para chegar no dia, tá? Por isso que eu estou conversando sobre o tempo. Sim, claro, então aí. Então, o conceito de tempo, ele muda de acordo com o estado de matéria onde ele esteja sendo medido, né? Então, o tempo, no conceito, da maneira como a gente vê, ele existe só para nós, né? Em qualquer outro estado de matéria ou estado de consciência, o tempo ele é completamente diferente. E como é que surge o conceito de tempo? Quando se cria um plano de matéria e aí uma parte desse plano se contrai para daí criar o plano seguinte, esse tempo de contração e criação do seguinte é que daí ele cria o conceito de tempo. Então, o tempo é essa diferença da propagação da consciência na substância primordial para criar os planos organizados. Okay. Então, o conceito de tempo ele está intimamente ligado ao conceito de substância, porque na medida em que a substância ela se organiza e se densifica, então o conceito de tempo vai acompanhando e vai mudando junto. Por isso que existe o conceito de tempo, senão não existiria, né? Por decorrência, quanto maior o estado de consciência, menos o conceito de tempo tem relevância. Até quando chega um ponto em que você vive onde? No sempre. No atemporal, que a gente fala muito, mas não entende nada, né? A temporalidade. Isso. Então, o tempo, ele é mais denso e mais palpável quanto mais eu me aproximo da matéria. Ele é menos denso e menos palpável quanto mais eu me aproximo da consciência. Esse que é o conceito de tempo. Vamos fazer um hiatozinho pequeno? Vamos voltar no tempo? Vamos voltar no tempo. Como é que era você fala que é nível de consciência. Claro, hoje nós vivemos nesse nosso nível de consciência com o tempo do jeito que a gente conhece. Já tem alguns avanços que a gente vê que tem umas coisas diferentes, mas a gente não tem ainda consciência sobre isso. Como é que isso era no passado? Quando começou a questão, nós falamos num programa anterior, acho que recente, né? Quando nós falamos ainda dos cíclopes, bem no começo, quando as pessoas... Sim, lemurianos, exatamente. Como é que era o tempo
naquele tempo. Interessante, né? É muito interessante. Nós já fizemos um programa, depois você, só para não esquecer, tempo até sempre. Procure aí dentro do Vida Inteligente, que nós já falamos sobre tempo. Aí depois desse programa você pode dar uma reciclada lá. Fala. É muito interessante porque na medida que você volta no que a gente considera como tempo hoje, né? Então você volta até 18, 20 milhões de anos atrás, meados da raça lemuriana, a gente se aproxima muito do conceito de instantaneidade, porque mesmo estando a matéria já solidificada, e logo no início, né, da Lemúria, ainda a matéria estava solidificada, mas não organizada, né? Tanto é que daí não tinha visão como é hoje, tá. a linguagem ela era diferenciada, e ainda a consciência estava no cérebro espinhal, no neurovegetativo, não no cérebro espinhal, que não existia ainda. E existia o conceito de instantaneidade porque aquilo que era desejado ele era plasmado, né? Só que era completamente assim, efêmero, né? Então nessa época não existia nem ontem, nem hoje, nem amanhã, existia só o agora. Por quê? Porque tudo era engendrado para agora. Acabou de engendrar, acabou de usar, ele se desvanece e some, né? Então é um modelo perfeito para compreender o um dia cada vez, porque o que existe, né, não é o ontem, não é o amanhã, é o hoje, é esse dia, rock de hoje, né? Você falou instantaneidade, o agora, né? Exatamente. O que muda é que daí naquela época era um hoje, né, inconsciente, a gente está arrumando para um hoje consciente. Mas era isso, então a forma não organizada existe engendrada enquanto necessário. Quando você não projeta mais vitalidade, ela se desengendra e deixa de existir. Então todos os dias é o único dia que existe no universo. Não tem nenhuma memória de ontem, não tem nenhuma expectativa para amanhã, e o que existe é exatamente esse segundo. É porque é uma coisa só, né? É uma coisa só, não tem... Em outro plano não existe essa separação. Você sabe que hoje é o rock dia, né? Este dia, né? E dias, ele vem do proto-indo-europeu die, que é a mesma raiz de Deus, que é luz diurna, né? E assim, manhã na hora, que é o amanhã que a gente chama, é só a hora propícia, não existe o conceito de amanhã. O passados, assim, eu vou dar um passos, né? Passado de passos. Quando eu dou um passos que eu me movi, eu estendi, né? De pander, que é estender. O que ficou para trás é passado. Então, o passado é aquilo que está depois que eu dei um passo, então depois que eu avancei. Então todos os conceitos que a gente tem para analisar o tempo são completamente efêmeros em si, eles inexistem, né? O futuro, né? Futuro é aquilo que tende a acontecer. O presentes é aquilo que é possível de se ver. Então toda a conceituação ela é puramente mental, né, com relação ao tempo. Sim. O que falta é compreender o que seja realmente o tempo, para daí então compreender o que é realmente o hoje, para daí chegar no um dia cada vez, né? Essa que é a mecânica, porque vamos imaginar assim, grego, que no nosso mundo hoje toda a matéria ela fosse como foi em determinado momento, toda a matéria ela fosse moldada só de acordo com a necessidade. Então a gente não tem casas, não tem nada, a gente vive em um estado social equilibrado, harmônico, e a gente molda o que é necessário, né, para aquele momento, para alimentação, os sentimentos, e acabou de moldar, daí nada fica. Quando chegar amanhã, né, onde é que está o hoje? Está no amanhã, está naquele momento. E a única coisa que daí faz com que o que é considerado como ontem, né, ele tenha existido, é aquilo que está em você, é a memória que você tem, né? Por isso que daí o recordar, né, duas vezes novamente, Isto. e cordes, que é coração,
né? Então, o recordes é trazer alguma coisa de novo para o coração. E por que para o coração? É porque todas as tradições antigas focalizavam a mente no coração, não no cérebro. E como é realmente, né? Você tem físico, vital, astral e a mente concreta. Então, o recordes é o trazer novamente para o coração. O memória é aquele que recorda. Recordar, recordes é trazer novamente. Então, você pega alguma coisa que tem guardada, ativa, vivifica, traz isso de volta à mente, ela se transforma em imagem e você considera isso como se fosse passado. Então, se você exclui o passado em termos de matéria, que assim, o prédio foi construído, a pirâmide, a esfinge, né, um monumento qualquer de uma civilização que já tem existido, todo o resto do passado, ele está só onde? Na mente de cada um, né? Ou na tradição verbal, ou sempre está em cada um. Fisicamente ele inexistiria. Você está falando aqui e tem gente, tem seres humanos, irmãos nossos assim, dessa humanidade, que tem a facilidade ou a capacidade, digamos assim, de acessar, é o termo apropriado. Vou lá para o Egito, por exemplo, estou lá numa pirâmide, não é porque eu fui faraó, vivi lá e não sei o que, patati patatá, não. Mas o fato de estar lá, uma preparação, sei lá, que é um dom, que isso aqui, essas pessoas conseguem ver o que está lá, como você diz, não foi o passado, está presente, né? Elas conseguem acessar. Você vai lá e vai tocar uma pedra. Perfeito. Tocou, Machu Picchu, Chichen Itza, no Peru, Sintra, interessa onde, no Egito, Sintra, interessa onde. É que tudo que nos cerca, né, mantém memória, da mesma forma como nós mantemos memória, né? É que a memória que tudo que nos cerca mantém, ela não é acessível por eles. Então a pedra mantém memória, mas não acessa a memória. O vegetal mantém memória, mas não acessa a memória. Quem mantém a memória e acessa para daí evoluir é a alma grupo daquilo. Então cada unidade mineral mantém memória, mas quem usa essa memória para evoluir, né, aí é o conjunto daquele ente mineral, né? E aí vai desde a pedra até o Buda mineral. No caso do ser humano, por ter o cérebro espinhal ligado à consciência, então você gera a memória e acessa a memória. Fantástico, né? E aí, então, partindo desse princípio, você ao tocar numa árvore, você tem toda a memória da árvore, né? Se ao tocar numa pedra, você tem toda a memória da pedra. Ao tocar em uma pessoa, você tem toda a memória da pessoa. O problema, e aí vem a questão de o porquê que os CIDs, os poderes, não são dados a todo mundo logo de início, que é a questão do um dia cada vez que a gente vai seguir conversando, é porque se toda pessoa que você fosse cumprimentar, você visse todo o mistério, todo o segredo que aquela vida ela encerra, né? Depois de cumprimentar uma sala de pessoas, você teria perdido a razão, porque sem dúvida. O influxo de você ver significa assim, se você está vendo ou com a vista formada, com o que você está formando com a vista, ou com a memória, ou você recebe uma impressão de um sentido adicional, isso vai ter que ser feito uma imagem na memória. Para fazer uma imagem, tem que moldar a tua memória que fica dentro do teu ovo áurico. Imagina você pegar e daí em um contato, moldar a memória de uma existência de uma árvore de 1000 anos. Nossa, que é isso? Ou de uma pirâmide, de uma construção que está lá há 33 mil anos, né? Então aquele impacto, né, de todas aquelas imagens, né, sendo moldadas e tendo que ser transformadas, digeridas, né, pela minha alma, que pode não estar preparada, né, aí tem uma repercussão hiperfísica e física, né, ou insanidade ou morte. Então, e é por isso que daí há uma separação entre o físico e o vital, e entre o vital e o astral, porque se a pessoa tivesse contato com o astral permanentemente, né, não só com o astral de cada um de nós, mas com o plano astral, a chance de enlouquecer seria muito grande. Por quê? Porque você vê tudo o que aconteceu, tudo que está engendrado, ou o que tem engendrado e com dono, ou o que está engendrado e largado, perdido ali, né? E aquilo tudo tende a querer ser visto e ocupar energia, ocupar espaço, e a razão, a encapsulação, assim, o encapsulamento, né, de uma área do astral, né, entrelaçado daí à mente concreta, ela se rompe. Em se rompendo,
se perde o fluxo, né, da razão e vem a demência. Então, aí o porquê de os vrítios, os poderes, né, eles serem indesejáveis, é porque você tem que ter um estado de consciência para lidar com aquilo. Aquela que a gente conversou algumas vezes, chamar a cobra e conversar com ela é simplicíssimo, né? Não chamar ela, e conversar é simples, só que na conversa tem que ter comando. Se você não sabe, foge, né? Não é coisa que você vai engendrar um elemental qualquer, né? Ou manter contato com o elemental externo, nem interno, né? E aí ele vem porque tem um código de linguagem, tem um comando, né? Agora, se daí vem, não tem código de linguagem, não tem comando, se transforma em ameaça. Então, qualquer poder funciona assim, não porque seja bom ou seja ruim, é porque o ser humano, no momento atual de evolução, ele está inábil para lidar com aquilo que esteja além dos 5 sentidos. Por quê? Porque os 5 sentidos ainda estão sendo feitos. Interessante, está me vindo aqui que tem algumas pessoas que tecem os comentários no YouTube dos programas que a gente faz, diz, puxa vida, fazer questão de colocar o programa, o assunto começou aos 17 minutos e 30 segundos. Então, presta atenção, é interessante, tudo isso aqui nós estamos falando aqui, que parece que foge do tema, que foge do tema, perfeito. Parece nada, né? Porque assim, desde o primeiro dia que a gente veio aqui, nós conversamos até hoje um assunto. Tudo é um assunto. Se for pegar uma conversa de hoje, né, essa conversa que a gente acabou de ter, e pegar uma conversa de 10 anos atrás, pode ver que o assunto foi levantado há 10 anos atrás. Isso. E cada vez a gente vai expandindo. Exatamente, um pouquinho mais. Isso aí. Então, tudo isso, né, é um corpo de conhecimento que serve para dar o impulso inicial para que as pessoas comecem a andar. E aqui, apesar de que muita gente gosta do programa, dos temas que são abordados aqui tudo, e é interessante, essa introdução que a gente faz, que é super natural e necessária, Jorge e eu estamos humanos, somos humanos, temos os nossos cotidianos, temos a mesma vida que qualquer um de vocês tem. Então é natural que a gente busque parâmetros iguais de todo mundo. Então isso é necessário, a gente fazer essa abertura para inclusive darmos preparação, é o couvert do que nós vamos conversar. Então isso que nós estamos abrindo aqui, vejam só quantos assuntos e quantas coisas interessantes nós falamos, não sei quanto tempo. E sempre a gente avança um pouquinho com relação devagarzinho, devagarzinho. E é uma coisa super natural. Porque o tema parece. O Jorge fala, nós já não falamos sobre isso? Jorge, falamos isso aqui há 10 anos. Mas sempre isso eu tenho consciência que daí na conversa a gente sempre fala um pouquinho a mais. Sim. Porque se fosse aqui daí pegar um assunto e discorrer mecanicamente, daí não tem sentido, você pode ler um livro. Perfeito, você pode é isso que eu quero dizer. Que daí tem tudo, vai lá no oráculo Google e consulta lá. Acabou. E satisfaz a curiosidade. O que se faz, né, é fazer um entrelaçamento com tudo que já foi falado e sempre ir um pouquinho além, na medida em que, e esse pouquinho é na medida em que ele possa ser digerido. Não adianta fazer, você querer dar 10 passos, né, quando você tem que ir um dia cada vez. Perfeito. Né? Então, assim, e o que a gente fez nesses 15 anos. 15 anos, vai fazer quase, vai fazer 15. Assim, um dia cada vez, assim, a cada conversa um pouquinho, a cada conversa um pouquinho, para formar um corpo de conhecimento que pode facilitar a vida de quem te segue nesse tempo todo, mesmo que não venha para um caminho da iniciação. Se vier, ótimo, porque daí passa a ser um elemento ativo no processo, né? Bom, então você falou de ir nos locais, né? É natural que de quando você vai, você tem acesso. Quando você vai nesses locais e daí você não tem acesso ao que ali acontece, você não tem acesso, mas não muda o fato que aconteceu ali. Não. É o fato de vocês, quando a gente conversou agora um pouquinho da viagem, né, da Grécia, o fato de estar ali, você nunca volta diferente, né? E esse ir nos locais aos quais você é atraído, simili similibus congregantur, contribui para a tua caminhada no dia a dia, né? Então, um dia cada vez, ele se aplica. Então, necessário primeiro é compreender a questão do tempo, né, para que você não seja refém, né, de você mesmo, e depois compreender assim,
Que existe uma mecânica, né? Digamos assim. E que tudo aquilo que você considera como passado é muito interessante, né? Porque as pessoas elas sofrem muito mais pelo passado e pelo futuro do que pelo presente, né? Porque no passado aquelas coisas que daí ela já fez e acha que não deveria ter feito, né? Ou tem ódios armazenados, e isso cobra o tributo. Então é o passado sufocando o presente, é o ontem sufocando o hoje, né? Permanentemente. E chega um ponto em que daí o ontem ele sufoca o hoje, que daí o dia da vez você não consegue andar porque você sentou e ficou lembrando do ontem. Então é como se para você o dia não tivesse amanhecido. Então você passa remoendo, né, as dores, né, e os medos, as angústias de ontem, e esquece que daí no hoje você pode mudar tanto o passado quanto o presente, né? Essa é a lei do processo. O sol está raiando lá fora e você está de cortinas fechadas ali, né? Sim, você está encerrado em você mesmo, chorando, né, pelo que aconteceu ontem, sem lembrar que você pode daí sair, né, à luz do dia, né, hoje, né, que é o dia, e transformar a coisa toda. E na medida que você transforma a coisa toda, então você constrói as bases para que daí o amanhã aconteça. E o que é amanhã? O amanhã é só o hoje deslocado no tempo, porque na verdade o amanhã não existe. Não existe, né? Não existe. O ontem ele não existe. Se você tirar a parte física que é visível, o ontem ou o passado é tudo aquilo que está na tua cabeça. Por assim, vamos pegar o passado, quer ver? Vamos pegar o passado. Deixa eu pegar uma coisa assim bem. Quer ver? Vamos pegar o passado da ordem dos artífices dionisianos. Inexiste, né? Por quê? Porque a gente não conhece. Então, não é que eles nunca tivessem existido, nunca tivessem tido rotina, não tivessem sido iniciados, não tivessem engendrado a Grécia, não tivessem trazido as coisas do Egito para a Grécia, não tivessem começado uma série de ordens secretas. Não é que eles não fizeram, é que como eu desconheço, esse passado para mim inexiste. Então, os erros e acertos deles em mim não têm impacto, porque eu desconheço. Ponto. Agora, eu conheço, né? Aí eu estou ligado ao passado deles, eu estou ligado ao dia a dia deles, né? E isso serve para quê? E isso é um grande aprendizado. É para que a gente não repita os erros do passado, né? Não só deles como exemplo, né? Que não erraram, mas no conjunto da humanidade. Então, o passado, ele deve ser recordado para que aquilo que foi feito e que entra na conceituação de erro, para que ele não se repita novamente. É para isso que serve o dia, para que a gente consiga aprender com o passado. Agora, aprender com o passado não é mudar a maneira de agir hoje e deixar o passado ainda como uma fonte inesgotável de sofrimento ou de arrependimento. Não, na medida que daí você compreende que aquilo que você fez poderia ser feito diferente hoje, né? E aquilo, ele nem existe porque existe só o hoje, e daí você então compreende que naquele momento você não poderia ter feito diferente. Essa compreensão, né, que você lança sobre o passado, ela torna o teu passado mais sutil, mais compreensível, mais amigável, mais amável, mais fraterno, e ele deixa de ter impacto desconstrutivo no dia. Não, então ele pode ser lembrado construtivamente, sem dor. Quando você deixa então de olhar para o ontem o tempo inteiro, né, aí você começa a viver. Quando você não deixou de olhar para o ontem, você não consegue ver porque a vida que acontece hoje, né, ela não está sendo vivida, né, ela está sendo utilizada para vivificar o passado, para sentir dor, mais nada. Nós já falamos aqui no programa sobre, nós estamos falando sobre o tempo, que a gente está falando de não podemos pular etapas, por isso é um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Mas olha que interessante o que apareceu aqui para eu perguntar. Se nós estamos falando sobre isso e que a gente deve seguir realmente as regras, vamos chamar assim, uma disciplina, a lei, os passos que tem que ser, como é que você explica nesse tema que nós estamos falando aqui, um dia de cada vez, com um saque contra o futuro,
coisa que a gente já falou aqui no programa. Não parece, principalmente concreta, incoerência. É que a gente está falando humanidade, a gente está falando das intervenções. Isso, mas nós temos que fazer. Lógico. Nós estamos falando das duas coisas. Assim, o conceito do tempo, né? Isso. Para mim, o tempo é ontem, hoje e amanhã. Presente, que é só o que existe hoje, passado, que é só aquilo que eu lembro, e o futuro, que é aquilo que eu espero. O futuro e o passado, obrigatoriamente, estão inseridos no presente. Por quê? Porque é o presente que vitaliza para que eles sejam visualizados. Sim. Quando eu estou em um estado diferente de consciência, vamos supor uma hierarquia com um estado de consciência diferente, o conceito de tempo para eles também muda. Então, aí o interferir no passado, interferir no futuro, interferir no presente, daí passa a ser factível. Né? Aí por isso que faz o saque contra o futuro, que é coisas que deveriam acontecer, então são antecipados para colocar a humanidade em determinado caminho. Mas é esse aspecto que ainda não entendi, e você pode talvez esclarecer agora. Se o tempo é diferente, é relativo, como você está falando, é uma coisa nossa, e nós estamos falando de coisa divina já num outro patamar, como você acabou de dizer, por que existe um saque contra, se não tem o tempo é visto de outra forma, como é que tem o saque contra o futuro? O futuro não existe, o futuro é agora? Sim. Como é que é essa questão? Normalmente é a questão da consciência. Vamos lá. Então a gente tem um plano de arquétipos, né, em termos de cosmos, né, para acontecer. E tem um engendramento cósmico, né, e há etapas nesse engendramento. O saque contra o futuro é você fazer a realidade de uma etapa que ainda não está em estado de matéria vir a acontecer em estado de matéria. Mas isso aqui, todos os saques contra o futuro que houveram ou que haverão, eles têm que ter alguma consistência, né, vamos dizer. Consistência não, uma base de sustentação. Como é que eu trago alguma coisa do futuro se eu não tenho ela sempre necessariamente ela tem uma preparação? Eu estou fazendo um saque contra o futuro, que é uma coisa que estaria lá para frente, mas para eu trazer para cá eu tenho que ter preparação. Se eu vou trazer a chuva, a minha casa tem que ter telhado. É isso que eu quero dizer. Como é que é essa coisa? Como é essa questão do tempo de uma coisa do futuro? Esse é um assunto que a gente não pode abordar em profundidade. Em profundidade não, mas vamos na superficialidade. O que pode se dizer a respeito é que assim, é como se fosse uma situação de contingência, né? Mas assim, não há nenhum inconsequente fazendo isso. Entende? E não gera nenhuma inconsequência também. Não, consequência sempre gera. Mas não ruim. Não, porque daí o que você faz é fazer um aprestamento, né? Então você muda uma realidade, né, com autoridade, por necessidade e ciente das decorrências, né? E assumindo a responsabilidade por ter feito isso, né? Então isso aconteceu, né? Por necessidade, para que daí esses vários momentos de nãos cósmicos que aconteceram, eles cessassem, né? E deu tudo certo. Deu tudo certo. É isso que eu quero dizer. Então, se deu tudo certo, perfeito. Deu tudo certo. Por isso que tá certo que você não pode ir mais profundo, mas é isso que se eu trago alguma coisa e eu não estou preparado para trazer essa coisa aí. Então, mas isso não aconteceu. É isso. Essa que era a pergunta. Muito bem. Então, se só faço um parênteses nesse assunto que fica intrincado, mas... mas só valeu, só para já deu para entender. Aí tudo foi assim, ó, cada peça no seu lugar. Perfeito. Cada peça no seu lugar. Tá? Bom, então, o andar um dia cada vez, ou um dia cada vez, uma grande filosofia de vida, mesmo do ponto de vista prático, não precisa ser do ponto de vista esotérico, porque daí ele evita que você se angustie com o futuro, porque se imagine assim, se fosse dado a cada ser humano saber exatamente o dia e as condições da sua morte, vamos supor, né? Daí isso seria um presente, né, ou um martírio? Para 99% das pessoas, um martírio, lógico, com certeza. Lógico. Porque a pessoa, ao invés de viver um dia cada vez até chegar o dia seguinte, quando seria o último, então ela viveria o penúltimo dia intensamente, né? E o último dia intensamente até determinada hora, e aí seria tranquilo com a sensação de dever cumprido, né?
Ou então falta 50 anos, né, para que isso aconteça, mas daí eu começo a ter um medo, né, daquilo que vai acontecer. Daí o meu presente ele acabou. Por quê? Porque eu fico congelado à espera que os dias passem, né, por medo da... Então, a maior parte das vezes as pessoas gastam o dia, né, que o dia é aquela, assim, no nosso momento evolucional, na nossa densidade de matéria, enquanto giga, enquanto ser humano, é o que existe. O dia, o hoje é o que existe, né? Fora disso, ou são lembranças, ou são expectativas, né, em um plano que eu não tenho nem condições ainda de engendrar. Na medida em que a consciência aumenta, eu consigo engendrar e participar e ver a questão do futuro, né? Mas no nosso momento evolução atual, não. Então, se eu não vivo o hoje, a minha vida está desperdiçada. Então, num caso desse, onde é dado ao ser humano a condição de ver quando a vida terminaria, na verdade a vida terminaria naquele dia e seria o maior dos martírios, porque passaria a vida inteira com medo. Agora transportamos para o nosso dia a dia. Quem não vive assim? Ou quantas pessoas não vivem assim com medo do amanhã? Porque pode ser que isso, pode ser que aquilo, mas se acontecer isso, a minha coisa de curso outro dia, você fala assim, eu estava vindo para cá e aí aconteceu um imprevisto. A pessoa o que aconteceu? Furou o pneu do carro, roubaram teu carro, roubaram tua carteira, você viu? Então sempre alguma coisa ruim, né? Porque o imprevisto é ruim. Sim, porque o futuro é ruim, o futuro mete medo, né? As coisas assim, nas pessoas. E aí fala assim, não, imprevisto, eu encontrei um amigo de 50 anos que eu não via, né? E estou felicíssimo por isso, né? Então, da mesma forma como se tem medo do imprevisto, se tem medo do futuro. Então, boa parte do dia de cada um, ele é gasto ou com medo do que vai acontecer amanhã, ou com tristeza pelo que aconteceu ontem. Aí sobra pouco tempo desse dia para você realmente pensar e agir com o ser humano, né? E aproveitar dia, luz diurna, né? Que é o mesmo conceito, a mesma origem da palavra Deus. Então, aproveitar o meu contato com a divindade cósmica na qual eu estou inserido, da qual eu faço parte, né? E a qual eu também sou, né? Eu perco essa beleza todos os dias porque eu estou olhando algo que está só na minha mente, né? Ou estou tentando vislumbrar ou com medo de alguma coisa que eu mesmo vou engendrar. De anos para cá, muitos anos, a gente tem, pelo menos a partir da década de 80, final da década de 80, já começou a se falar, nós estamos abordando a questão do tempo, né? Que é muito bom a gente dar mais uma pincelada no tempo, como a gente já fez em programas anteriores, e todo mundo percebeu, os conscientes, os não conscientes, essas coisas, que o tempo estava mais rápido. Agora está. Você olha ali, o dia, alguns fizeram cálculos que eu não sei onde é que se basearam, que o dia tinha 16 horas e tantos minutos ao invés de 24. Sim, mas só para exemplificar. E você vê que realmente, o teu dia parece... Por isso que eu levanto 4 horas da manhã, eu estou de pé. Eu quero aproveitar aquilo. E o meu corpo assim o exige também, que é cedo. Então, o que está acontecendo? O agora está se intensificando, a nova consciência, porque a consciência não é só na nossa cabeça, Não, a consciência é tudo, né? É matéria, exatamente. Então, o que está acontecendo? Assim, de verdade e de fantasia? Então tem aquele encontro do rio, onde acontece a Pororoca. Pororoca. É o... Da água do rio com a água do mar. Então, e também tem o encontro do negro com os Solimões. Isso, eu estive lá, fabuloso. Nossa, o encontro das águas. Uma água quente, uma fria, 2 cores diferentes, né? Negro com barrento. E tem uma espécie de golfinho que ela gosta de transitar exatamente ali, naquele encontro, porque ali a água é revolta e ali a água é quente e fria ao mesmo tempo, e é uma experiência única, né? Então o que acontece é que hoje a gente está vivendo na Pororoca e vivendo no encontro de águas, né? Que água? As águas do passado com as águas do futuro, né? Ou do ciclo que já termina com o ciclo que já começou. Então tudo está mudando muito rapidamente, e o mudar rapidamente em termos cósmicos significa que a matéria está mudando, a matéria em todos os níveis. Quando falo matéria em todos os níveis, consciência é matéria. E como a gente está acostumado
a tentar encapsular a vida na mente concreta ou na emoção, né? E a mente concreta não acompanha isso, porque a única maneira de compreender o momento atual seria você já estar com a consciência roçando a mente abstrata, assim, tipo assim, tocando já a parte superior do concreto na mistura com a mente abstrata. Aí então, se você tem a consciência focada na parte superior da mente concreta, já em contato com a mente abstrata, daí o dia hoje ele está tão calmo quanto jamais esteve. Quanto mais para baixo a tua consciência esteja focada em direção às emoções, mais é um pandemônio, sabe? É como você, vamos pegar o exemplo do trem novamente, né? A diferença entre você estar agarrado na roda do trem e sentado na poltrona do vagão. Né? Na poltrona do vagão você contempla, na roda do trem você pensa que o mundo vai acabar. Exatamente, está uma loucura. Essa que é a diferença, onde é que eu foco a minha consciência para analisar como isso acontece. Mas há uma mudança de matéria, isso eu não estou falando da noite para o dia, eu não sei a data certa, né? Mas essa conversa já faz 40 anos, 40 anos, a idade que muita gente que está nos assistindo não tem nem essa idade ainda. 40 anos já. Então, quer dizer, existe uma aceleração de alguma coisa, né? Muito. Ela pode não ser, fala, mas pô, como é que vocês estão falando um negócio desse, se o meu relógio trabalha às 24 horas igualzinho, né? Como é que esse dia é mais curto? Não, mas realmente, você começa a perceber que tem alguma coisa além dos padrões que a gente tem determinados. Né? Porque na medida em que você sobe da matéria em direção à consciência, um padrão humano que muda é a velocidade, né? E velocidade está ligada à questão de liberdade e expansão, né? Então é natural que daí haja um choque, né? Um mundo em expansão sendo visto pelo ponto de vista de um mundo cristalizado, né? Daí ele fica não administrável, né? A coisa ela foge entre os dedos. É como se a vida, se o dia ele escorresse entre os dedos, você não conseguisse se acelerar, não conseguisse pegar, porque você quer controlar, você quer cristalizar, você quer se assenhorar, você precisa medir, pesar, contar, porque a mente concreta é emoção, né? Mas só que o mundo não é mais assim, né? Enquanto você não percebe isso, ele vai passando desabalado na carreira, e daí o teu dia, o teu hoje, né? Ele é sempre cada vez menor, porque você não está conseguindo acompanhar o que está acontecendo, né? Quando o tema apareceu, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu sempre faço uma sinopse que vocês receberam antes desse programa, né? Sempre vocês recebem na véspera, na quarta-feira, aqueles que estão no cadastro do Vida Inteligente recebem o que nós vamos apresentar na quinta. E eu fui fazer a pesquisa com esse tema assim, né? Um dia de cada vez, só para ver como é que eu montava a coisa ali. E todos, impreterivelmente, as deduções inteligentes, né? Tem muita coisa na internet e tem de tudo, né? Falavam do agora, exatamente o que nós estamos falando. Tudo convergia para o agora, essa consciência. É interessante esse aspecto, quer dizer, já existe um nível de consciência dentro do meio científico até, que eu vi psicologia, eu vi os grandes pensadores, eu vi aqueles, como é que se diz, aquelas pessoas que marcaram época aqui, e todos os palpites, todas as opiniões inerentes ao tema do nosso programa convergiam para o agora. O agora, que foi exatamente o que você falou. Né? É o que existe, né? O momento único é o agora, é aqui. E não que não se consiga lidar com a matéria do futuro, não se consiga transformar o passado, mas se você não consegue moldar nem o teu agora, por que você vai se preocupar com o teu futuro? Isso. Né? Porque se você não molda o agora, daí o teu futuro ele é só o amanhã como decorrência de hoje. Né? O que é amanhã? Amanhã é o hoje daqui a pouco. Né? O depois de amanhã é o amanhã daqui a pouco, né? Então é sempre um cada vez, né? Então não adianta você pegar e sofrer antecipado e nem ficar chorando pelo que passou. Mas eu queria abordar uma coisa que você falou, que é a questão de daí um dia cada vez aplicado a etapas de amadurecimento de alma, né? Exatamente. Ou de iniciação, ou de aquisição de conhecimento. E sabe por que é adotado esse sistema de daí você ir dando para a pessoa, para o discípulo, para o peregrino, para o iniciado, para o ser humano, não interessa que nome se dê, o conhecimento um pouco cada vez, primeiro para a proteção do próprio ser humano, da própria pessoa, né? Para que ela não se perca com aquilo que ela desconhece, né?
E outra coisa é para proteger a coisa em si, para proteger o conhecimento em si. Vamos supor assim, na medida que você avança do conhecimento mais humano, mais profano, mais embrutecido, em direção ao conhecimento mais sutil, mais iniciático, mais esotérico, né? Ou do conhecimento inferior ao conhecimento superior, no sentido de abrangência, né? Não de ser melhor ou pior. O mais sutil, ele é sempre mais frágil, né? O mais sutil, ele é sempre mais indefeso. O mais sutil, ele é sempre mais inocente. Por quê? Porque ele não está no dia a dia. Ele não tem os anticorpos de uma vivência humana. Então, se você pega um conhecimento, e todo conhecimento, todo conteúdo, qualquer coisa que exista, né, ele em si é matéria, ele em si é um ente vivo. Então, um conhecimento sobre alguma coisa é a descrição daquela alguma coisa. Então, é um ente vivo, operacional, cósmico, agindo, as coisas todas. Então, esse ente, ele fica protegido muitas vezes pela dificuldade e pelo tamanho do caminho para se chegar até ele. Então, é quando você pega um bando de pessoas, né? E aí tem uma coisa que é o objetivo. Essas pessoas começam a caminhar através de uma floresta, o que seja, um Sim. caminho mais difícil, uma montanha, um deserto, que seja. E aí, aos poucos, alguns vão desistindo, né? O caminho em si, né, vai ensinando aquela pessoa a ela ser mais polida, para ela ter mais trato na hora de ter contato com a coisa. Então, aqueles que chegam para ter contato com o evento em si já estão amadurecidos pela própria vida, pelo próprio tempo, né? E tem um código de linguagem que não vai colocar em risco aquela coisa que seria o objetivo. Se eu pego todo esse mesmo grupo, né, e faço um teletransporte e coloco todo mundo de frente para o que eles desejam, que deveria acontecer daqui a 20, 30, 50 anos, eles ainda estão tão imaturos, né? E trazem em si tanta coisa do mundo externo, né, que aquilo vai contaminar a coisa em si. Então, por proteção ao conhecimento, é que toda iniciação se faz em graus, né? Para proteção da própria pessoa, para não se machucar com o conhecimento, porque o conhecimento, ele machuca e muito, né? Ou desconstrói, né? Ou se mal usado, ele fere, ele machuca, né, essa vida e a seguinte. Então há que se ter muito cuidado na questão do conhecimento. Então é para proteger o próprio peregrino, mas principalmente é para proteger a fonte, né? É como assim, tem uma fonte ali, né, e eu estou chegando do deserto, mas para chegar na fonte, daí eu tenho então um lugar para tomar banho, um lugar que é um banco para descansar, né? E aí um lugar para me refrescar, acalmar as ideias, acalmar a alma. Aí então eu vou, agora você vai chegar e tomar da água, mas tome devagar, porque a água, ela é tão pura, tão límpida e tá tão fresquinha, tão gelada, que se você tomar muito rápido vai te dar dor de cabeça, né? Se não tem essas etapas para o peregrino desacelerar, né, e se preparar para beber da fonte, ele chegou correndo do deserto. Depois se fala sede ao pote, não vá com muita sede ao pote. Não, ele chegou correndo do deserto e fala assim, uma fonte, assim, yupi, uma fonte. Daí ele vai e pula na fonte, né? E aí aquele choque com a água gelada, ele vai beber da água e tal, vai causar mal-estar e vai prejudicar fisicamente. Aí ele sai e vai embora. Só que daí ele foi se lavar na fonte onde as outras pessoas bebem, né? E daí ele prejudicou tudo que viria depois e a própria fonte, porque a fonte passa a ter medo dos peregrinos. Entende? Então o conhecimento, enquanto ser vivo, né, ele não pode ser agredido por aquele que não esteja pronto para conversar com ele. Se eu tenho um mistério, né, então eu tenho que me preparar para contemplar esse mistério, para que eu aprenda com o mistério, para que o mistério fique em mim, para que eu me transforme no mistério e para que eu tenha ética com esse mistério, né? Porque senão o que acontece? Eu tenho acesso ao mistério, eu me apodero do mistério, né? Sou um profanador, né? E aí eu pego isso e coloco em qualquer mídia social, né? Ou pode ser para promoção própria, ou com interesse de mercantilizar,
né? Ou só com o interesse de ajudar, eu pensando que vou ajudar, só que daí eu estou prejudicando todos aqueles que vão ter acesso com isso que foi roubado do local de direito, né? E interrompo o caminho natural de evolução daqueles, e todo o ônus daqueles que eu interrompi o caminho natural de evolução é meu. Né? Então, o não andar um dia cada vez na iniciação prejudica o caminho, prejudica o peregrino e prejudica todos aqueles com os quais o peregrino vai repartindo as coisas que ele pensa que pode repartir, mas que não poderia, porque depende de cada um ir caminhando para chegar naquele local. Pô, interessantíssimo, você fez uma colocação maravilhosa. Isso que chama conspurcar, sabe? Sim, você foi feliz nas suas comparações. O termo conspurcar é isso, você expor alguém desprotegido, você expor alguém inocente. É você jogar, o que é jogar? O que é os leões, que é o termo que usa? Pérola aos porcos, hein? Esse termo eu não gosto muito de usar, e isso é simbólico, né? Porque aos porcos porque tem referência com a deusa Indra, né? E pérola assim, foram as tentativas de fazer com que ela restabelecesse o estado de consciência, que são as pérolas de sabedoria, mas ela no estado que estava, né, para experienciar o que seria, né, conviver com a humanidade, né, ela não compreendia. Então é nesse sentido. Então é fora do tempo. Por isso que é jogar fora, pérola aos porcos. É fora do templo, né, profano. Isso, exatamente. Isso é profanar, isso é conspurcar. Então, se você tem alguns vestíbulos, né, de iniciação, algumas salas, né, de iniciação, e aí são salas para você parar, sentar, pensar, meditar, aprender, trocar ideia, avança para a próxima, até chegar numa, né, em que daí está só você e o mistério. Se você sai desabalado da carreira sem conversar com ninguém, você chega lá, nossa, que lindo, você rouba. É como a história esotérica do Ali Baba, quando ele entra na caverna, né? Então, vários tesouros, e todos os tesouros materiais, e um tesouro que deveria ser o tesouro espiritual, que é o gênio, né? Que é o Jânio, que é o Gina, só que o gênio, o Jânio, o Gina, não é o gênio da lâmpada, é o gênio, o Jânio, o Gina que existe no próprio ser, ele próprio é o gênio, né? E esse gênio que está nele aparece na medida em que ele resista e se comporta de maneira adequada, né, ao caminhar por todos os tesouros, primeiros tesouros materiais que a vida oferece, né, e que não lhe pertence, né, e depois os tesouros espirituais que a vida lhe oferece, que ele pode colher de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu esforço, um dia cada vez. Então, se ele sabe como tratar todos os tesouros que a vida oferece, então no final ele se transforma no gênio e ele sai da caverna a hora que ele quer. Esse é o verdadeiro Aladim, Aladijin, né? O gênio de Alá. Então, isso aí, Jorge já falou aqui em vezes anteriores, que tudo isso aí todas essas fábulas, né? Tem as Mil e Uma Noites, todas aquelas histórias, todas elas têm o Abre-te Sésamo, tem tudo coisas iniciáticas veladas. Às vezes, exatamente o que eu ia falar. Então, tem a coisa que é velada, que é a coisa oculta. Tem a coisa que é revelada, que é velada duas vezes e entregue. E aí, quando você recebe a coisa revelada, você tem que desvelar. A única forma de compreender uma velação ou compreender uma revelação é desvelá-la para você mesmo. Nunca se desvela algo para alguém, né? O desvelar é somente para os seus olhos. É sempre uma relação um para um. Se você não está fazendo dessa maneira, esquece. Às vezes eu vejo alguns comentários lá no Facebook. Aí as pessoas reclamam assim, mas isso é muito secreto, por que esconde conhecimento, por que não pode falar, né? Eu não posso falar para não te prejudicar, né? Não te tirar do caminho, não te dar uma coisa que você possa fazer mau uso, mas o principal, eu não posso falar para você, porque eu jurei que não revelaria, né, aquilo que me fosse revelado. Por quê? Porque o revelar precisa ser desvelado, e só se desvela a própria pessoa, ela só pode desvelar. Eu não posso desvelar nada para ninguém e revelar, não, porque eu não sou revelador, eu sou peregrino, né? Então eu velo, quer dizer, eu protejo, né, para que o que foi revelado
fique no seu lugar, até que o peregrino chegue naquele lugar e ele próprio desvele o mistério. Quando ele tiver em condição de desvelar, ele vai ter por aquele mistério, por aquele conhecimento, tanto amor, tanta empatia, que daí isso se equilibra com a sabedoria e daí nele a iniciação se fez. Eu acho que hoje você prestou um grande serviço para todas as escolas de iniciação, porque é Rosa Cruz, o Provida, SBE e uma série de outras escolas. O que eu ouço das pessoas que entraram, saíram, porque é muito moroso, demora 5 anos, demora 2 anos, é apostila, é monografia, é isso e aquilo, eles fazem isso para ganhar dinheiro, para não sei o que, para me prender aqui não sei quantos anos. E você foi muito feliz no que você explicou, né? Que eu acho que quem ouvir agora vai pensar 2 vezes antes de... Porque a iniciação, assim, ela não vai te dar diploma. Você não vai sair correndo para dizer assim, eu sou um iniciado, né? E você não vai usar aquilo para nada, a não ser para trabalhar pelas outras pessoas. Para que isso aconteça, aquilo tem que estar misturado com você, porque a pessoa tem que compreender que iniciação é uma mudança de estado de matéria. Quando a gente fala de adquirir consciência, é mudar o estado da matéria. Que matéria? A matéria da mente concreta, né, e a matéria do astral. Por quê? Porque eles têm que tomar contato com a mente abstrata. E para que isso aconteça, eu tenho que usar aqueles poderes que em mim existem, que é o poder da vontade, né, amor, sabedoria, proatividade adequada, para que então a minha matéria se transforme de tal maneira que aquele conhecimento ele se funda em mim. Né? E eu não consigo passar para você a minha maneira de ver as coisas. Eu não consigo passar para você o que eu sei. Por quê? Porque o que eu sei é o que eu sei. Eu posso compartilhar alguma coisa para que daí você vá atrás e aí você ande um dia cada vez. Estou cansado de falar isso aqui. Estou cansado de falar. Cansado não me canso. Mas é força de expressão. É porque eu falo muitas vezes assim, as pessoas falam assim, eu falo sobre o que você fala e eu que eu tenho contato com você, então muitas vezes falo, puxa, como é que você aproveita muito quando você fala com o Jorge, isso aqui. Eu falo, olha, tem algumas coisas eu aproveito porque eles se admiram, porque eu falo, é a experiência do Jorge, o que ele fala para mim é a experiência dele, o que ele vivenciou, o que ele passou. Quando eu passar o que o Jorge passou e experienciou passa a ser minha experiência também. É o que você vai passar. Perfeitamente. Não foi a gente pode andando no mesmo caminho, a tua impressão daquele caminho é completamente diferente. Porque vamos descrever as coisas de acordo com o nosso... O filtro que nos permite analisar o caminho é o que tem em nossa alma, é o nosso histórico de existência. Perfeito. Então não tem como. Não tem como a gente ter a mesma experiência. E a vida de cada um, ela é um completo segredo que a gente vai levar para o túmulo. Até entramos num assunto interessante, não sei, olha lá você que está enxergando melhor. Terminou, a gente começou 210, agora 312. Tá bom, mas mais um pouquinho só aqui, porque isso é importante, porque muitas vezes, só para a gente encerrar, foi bom eu ter abordado isso, que quando eu digo para as pessoas, não, a experiência do Jorge, eu respeito, eu leio, eu vou pesquisar, eu vou atrás da experiência do Jorge. O dia que essa experiência do Jorge acontecer para mim também, passa a ser minha experiência também. Agora, tem gente, como é que você... não é crítica, é uma orientação. Como as pessoas... elas estão certas ou não estão certas? As pessoas que não contestam nada, recebem as verdades de qualquer orador, vamos dizer, qualquer, não é generalizando, não é desmerecendo nada, qualquer, seja quem for o orador, e tomam aquilo como verdade, sem contestar, tomam para si a verdade do outro. Como é que é esse processo? Às vezes é um processo de amadurecimento, Grego. Processo de amadurecimento? Porque você pode, assim... Ele é mau, ele é bom, ele é ruim, ele não é? Como é que é isso? Assim, se eu não tenho ainda a alma preparada, né? E alguém me fala alguma coisa, eu vou tomar como verdade ou vou aceitar aquilo. E fala novamente, vou aceitar aquilo também. Mas se isso ficar sempre em um estado de inércia, daí não é salutar, né? O que tem que fazer é isso que eu estou recebendo, ele servir como um alimento à minha mente concreta, à minha emoção,
para que daí então eu crie um discernimento para poder questionar, ver se aquilo procede, se não procede, se tem cadeado, se é lógico, da onde que veio, para onde que vai e tal. Então eu começo a fazer entrelaçamentos. Se eu vejo que aquilo corresponde à realidade, então eu me aprofundo. Não, mas isso aí não me serve mais, eu acho que não é verdadeiro. Não vou destruir, porque aquilo ainda é útil para alguém, né? Eu vou pegar e vou para um outro. É como um caramujo que mora em uma concha, né? Quando ele cresce, quando ele não está confortável, ele só sai calmamente e vai procurar outra. Deixa aquela concha, porque ela vai servir para um caramujo inconsciente, claro, ainda. Claro. Se todo caramujo quebrasse a concha na hora de sair, a maior parte dos caramujos novos iam morrer, porque não tem concha já usada, né? Então, deixa aquela igreja, deixa aquela crença, deixa aquela fé, deixa aquela escola que para mim não serve, mas pode ser útil para alguém, porque é a primeira para alguém. Né? Não é assim, puxa, mas essa casa aqui não presta para ninguém, mas para quem está no relento, essa casa é o abrigo. Né? Ah, esse pão aqui está meio duro, para mim não serve, por quê? Porque eu acabei de comer polenta com alface. Né? Mas para quem está o dia inteiro sem comer, esse pão é uma dádiva. Né? Então deixa. Né? Aí a pessoa amadurece, ela percebe que aquilo não serve para ela. Ah, mas se a pessoa passar a vida inteira naquele lugar que a gente sabe que é errado, é porque ela demora mais tempo para amadurecer, é porque nela ainda existe, a gente sempre conversa, que o caminho está para o peregrino na exata proporção que o peregrino está para o caminho. Então, para eu ir para algum lugar, por mais estranho que seja o lugar, é porque em mim alguma coisa se sentiu atraída. Simile similibus congregantur, né? O semelhante atrai semelhante. Se eu estou naquele lugar, é porque aquele lugar está em mim. Quando aquele lugar que está em mim começar a me incomodar, fisicamente eu me afasto daquele lugar e vou procurar outro. Fiquei a vida inteira ali sendo enganado ou recebendo um conhecimento que não vai me fazer andar, alguma razão tem para isso. Eu tenho que ter paciência, por quê? Porque quem está ali, quem está incorrendo e persistindo, né, naquela inércia, né, está pagando um grande tributo, que é o quê? É um dia cada vez até a vida passar. Programa brilhante, puxa vida. Hoje foi, né, bom, hoje não, quer dizer, sempre, mas nossa, fiquei satisfeitíssimo, muito bom, muito bom. Nossa, o que tem de conhecimento inserido aí. Você foi muito feliz nas suas comparações, nas suas analogias, nas suas... Nossa, foi muito bom, que bom isso. É porque a egrégora está boa, está tudo favorecido, né? Então é isso mesmo. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Agradeço pelo pessoal lá também, que deve ter tido a mesma impressão que eu. Obrigado a vocês pela paciência. Então é isso, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem e experimentem viver um dia cada vez.